Olá, chegamos à nossa sexta videoaula, a segunda, consagrada ao estudo do realismo no Ceará. No primeiro bloco, trataremos do Centro Literário e de sua revista Iracema, momento em que trataremos de alguns dados sobre a vida e a obra de Quintino Cunha, que participou da agremiação. No segundo bloco, nosso tema será a Academia Cearense de Letras, quando enfatizaremos aspectos da vida e da obra de um de seus integrantes, Papi Júnior. Por fim, no terceiro bloco, daremos início ao estudo de uma das mais originais agremiações literárias cearense, a Padaria Espiritual. Então, sem demora, vamos ao Centro Literário. E inicio com a seguinte afirmação de José Rodrigues de Carvalho: um certo exclusivismo estabelecido pelos rapazes da padaria espiritual, que só admitiam no seu grêmio determinados estreantes, que muitas vezes não ofereciam os requisitos mentais compatíveis com a reputação da sociedade, concorreu para que, dada uma rivalidade incitante, um grupo de moços talentosos fundasse o Centro Literário. A ideia partiu do cérebro de Papi Júnior, uma insubmissa mentalidade. Então, como vocês estão vendo, o Centro Literário surge como oposição à padaria espiritual. O Centro Literário, que surgiu em 27 de setembro de 1894 e se estendeu até o início de 1905, vindo a se constituir como uma das mais importantes sociedades culturais do Ceará no início do século XX. 2 dias depois, após sua fundação, o jornal A República assim se reportava ao Centro Literário: isento do vírus contaminoso e letal do exclusivismo, combaterá em prol de todas as ideias alevantadas, visando torná-las do embrião à realidade pelo consentâneo e mútuo auxílio de todos por um. A agremiação surgiu, portanto, para fazer frente à padaria espiritual, iniciando uma disputa que agitaria ainda mais a vida literária da província do Ceará. Em uma época de baixos níveis de alfabetização e intensa estratificação social, tais entidades em muito contribuíram para a popularização da literatura no Estado. O Centro Literário reuniu talvez o maior número de sócios já observado entre as agremiações. Esses sócios, entretanto, ingressaram em 3 momentos distintos: 1894, 1895 e 1900. Entre seus primeiros sócios figuravam Juvenal Galeno, Papi Júnior, Álvaro Martins, Rodolfo Teófilo, José Olímpio, Quintino Cunha, Eduardo Saboia e Farias Brito. Em 1895 ingressaram 9 sócios, entre os quais Guilherme Studat, o Barão de Studat, Antônio Ivo, Rodrigues de Carvalho, Soares Bulcão, Antônio Bezerra e Justiniano de Serpa. Nós já conhecemos Antônio Bezerra e Justiniano de Serpa quando estudamos os poetas da abolição. Em 1900, assumindo a presidência da entidade, Rodrigues de Carvalho convocou alguns sócios a fim de fazer renascer o entusiasmo que os impelira na década de 1890. Entre os novos sócios merecem destaque os nomes de Álvaro Bomilca, Alba Valdez, coloquei em negrito aí para dar destaque, a presença da mulher, Eurico Facó, Henrique Castriciano, José Albano e Ulisses Bezerra. Ao longo de sua existência, esteve o Centro Literário sob a presidência de Temístocles Machado, Guilherme Studat, José Lino da Justa, Papi Júnior e Rodrigues de Carvalho. Então, passamos agora ao veículo da agremiação, a revista Iracema. Então, assim como a Padaria Espiritual, o Centro Literário também chegou a publicar seu próprio periódico, sendo este uma revista de nome Iracema. Seu primeiro número foi publicado em abril de 1895, sob a direção de Pedro Muniz e Júlio Olímpio. Já o segundo número teve entre os seus redatores
Rodrigues de Carvalho, que mais tarde, quando a revista se tornou trimensal, ficou responsável pela redação literária, juntamente com Álvaro Martins e Pedro Muniz. Sobre esta segunda publicação, os padeiros, os inimigos do Centro Literário, sobre tudo entre aspas aí, sobre esta segunda publicação, os padeiros não pouparam elogios à revista, destacando os avanços em relação ao número anterior. Então, palavras do jornal O Pão, na edição de 15 de julho de 1895. Desta vez, damos o primeiro lugar a esta bela revista do Centro Literário, que depois de uma ausência de meses, apareceu de novo e muito mais garrida e bem feita. A distinta colega está em tudo melhorada do primeiro número, tanto na parte intelectual, sob direção de Rodrigues de Carvalho, Pedro Muniz e Francisco Carneiro, como na parte artística, confiada à tipografia Student, que caprichou em apresentar aos rapazes do centro um trabalho digno. Traz um variado cabedal de bons versos e boa prosa, devido a penas já bastante conhecidas em nosso meio literário. Entre as produções de valor, destacamos as duas primorosas estrofes de Henrique Castriciano, intituladas Na Solidão, onde há grande soma de sentimento e correção. E quanto ao mais, não podemos fazer maior elogio ao Iracema do que dizer que em nada desmerece dos créditos do Centro Literário. Porém, em meio aos elogios, havia também as divergências entre os órgãos das agremiações. Um dos pontos de maior destaque se concentra em relação à proposta de mudança do nome da capital cearense de Fortaleza para Iracema, apoiado pelo Centro Literário e discordado pela Padaria. Então, era desejo, dos membros da academia, mudar o nome de Fortaleza para Iracema. No Pão, na coluna Os 15 Dias, Antônio Salles não se conformava com a ideia aventada por alguns, ressaltando que o nome de Fortaleza vai muito bem a esta cidade, cabeça de um estado cuja energia e resistência são proverbiais. Entre altos e baixos, a revista Iracema publicou durante 2 anos inúmeros textos, bem como prestou auxílio a grupos congêneres. O Centro Literário aproveitou algumas dessas publicações e desenvolveu atividade editorial, lançando livros, inclusive. A revista circulou por todo o ano de 1896, ao fim do qual se extinguiu. Em 1900, os membros do Centro Literário planejaram, tem um errinho aí, planejaram lançar um novo periódico, o qual deveria se chamar Jornal da Semana. Ao que tudo indica, porém, o jornal não veio a ser lançado. Palavras do Santos de Azevedo, que é, como sabemos todos, um verdadeiro arqueólogo literário. Ele consegue encontrar documentos assim de uma maneira admirável, mas ele mesmo disse que não encontrou nenhum exemplar desse jornal. Então, provavelmente ele não veio a ser publicado, ficou apenas no plano, no plano da idealização. Então, eu gosto sempre de trazer um dos autores da agremiação que nós estamos estudando. Então, neste caso, eu trouxe o Quintino Cunha, que ficou bem mais conhecido como uma pessoa, quase um humorista, na acepção do termo, larga do termo, pelas suas anedotas, suas fintas de espírito, mas também foi um grande escritor. Então, José Quintino da Cunha nasceu em Itapajé em 24 de julho de 1875 e faleceu em Fortaleza em 1º de julho. Aí tem uma datazinha errada, viu? Eu vou fazer esse reparo aí para vocês, tá bom? Com apenas 11 anos de idade, ficou em Baturité, criou em Baturité o jornal O Álbum. Por essa época também publicou no jornal O Cruzeiro. Na capital, estudou no ginásio cearense e na escola militar. Em 1895, publica o livro de contos Diferentes. Em 1902, publica A Morte de Cabeleira, uma elegia, quer dizer, um poema triste,
sobre o famoso cangaceiro. Exercendo a função de rábula, que era um advogado não diplomado, era possível na época, não é? Você exercer a advocacia mesmo sem diploma. Seguiu para o Amazonas em 1906. O contato com a natureza exuberante daquele estado levou à escrita do livro de poemas Pelos Solimões, publicado em 1907 em Paris. Na ocasião, conheceu Saint-Simon. Ainda em 1907, passando por Portugal, conhece Guerra Junqueira e recebe a medalha do rei Dom Manuel II pelo seu trabalho literário. Em 1909, bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará, logo passando a exercer a profissão de advogado criminalista. Entre 1913 e 1914 foi deputado estadual, ocasião em que defendeu com fervor a melhoria da instrução do povo e também lutou contra a extinção da Faculdade de Direito, que era discutida na Assembleia, e ele saiu vencedor, né? Em 1916, retorna ao Amazonas, chefiando a missão ictiológica, que tinha como objetivo a adaptação de espécimes amazônicas às terras cearenses. Em 1928, escreveu a tese O Estilo na Jurisprudência, no qual defendeu que a atitude do advogado é chave para seu êxito na defesa dos clientes. A obra lhe valeu doutoramento em Direito. Ficou bastante conhecido por seu estilo irreverente e carismático, sendo também lembrado pelas anedotas que contavam, né? Então, eu escrevi um cordel sobre o autor já há alguns anos e eu enviarei para vocês, né? Além deste cordel, enviarei também o cordel sobre o romance Os Simas, que será objeto de discussão no bloco seguinte. Aqui o túmulo de Quintino Cunha, no cemitério São João Batista, é exatamente a estrofe inicial do meu cordel, né? Então diz lá, vocês podem visitar, e o túmulo diz o seguinte: o Padre Eterno, segundo refere à história sagrada, tirou o mundo do nada, e eu nada tirei do mundo. Então, sobre a obra de Quintino Cunha, eu selecionei aqui algumas apreciações críticas, né? Otacílio Colares, por exemplo, diz o seguinte: em Quintino, como em Bocage, o verso brincalhão ou ferino foi veículo de verdadeira crônica de sua época, retratando com o traço breve, mas incisivo do caricatural, defeitos de pessoas, de grupos sociais ou políticos, tudo bem mais ao sabor da pura e simples demonstração de talento do que como resultante de ressentimento ou severa observação e condenação de erros. O mesmo Otacílio Colares afirma: disse-á, e não sem razão, que Quintino Cunha tem no poema Encontro das Águas a sua obra-prima. Poder-se-á, porém, afirmar, com discrição, mas com segurança maior, seu referido poema a sua obra mais conhecida, tão popular ao tempo do poeta moço, que chegou a ser musicado e cantado por gente de todos os níveis. Já Renato Viana afirma o seguinte: não há em Quintino a falsa técnica dos discursadores medíocres, farmacêuticos de frases e conceitos manipulados em casa para uso externo. Nada disso. Nele, o fenômeno é oceânico, vai no crescendo cósmico dos elementos que se desencadeiam, vai da serenidade superficial dos igarapés aos ímpetos ciclópicos das pororocas. Raimundo Araújo afirma o seguinte: fino e irônico humorista, grande causídico, Quintino Cunha foi um espírito superior. Como poeta, sua coletânea de versos amazônicos tem um sabor original, próprio que se define na natureza vernácula e na hábil construção da imagem e símbolos poéticos. E por fim, Assis Brasil afirma: para não fugir à estética de sua época, imposição do meio literário e dos contemporâneos, a poesia de Quintino presta tributo ao romantismo e ao soneto decassílabo de inspiração parnasiana. Então, o livro já citado Pelos Solimões, eu trouxe aqui algum destaque sobre a obra. Foi publicado em 1907, como já acentuamos.
ela é obra de interesse não apenas literário, mas sobretudo documental, histórico, revelando uma visão participante daquele momento extraordinário da vida amazonense. Então, como sabemos, muitos cearenses se deslocaram para a região norte, não é? Para trabalhar nos seringais, e esse momento é captado na poesia de Pelos Solimões. Cearense de nascimento, Quintino Cunha fez parte de uma população de imigrantes que povoaram a Amazônia no auge da exploração da borracha e que presenciaram as misérias e a opulência daquela ocupação. É um livro irregular, de altos e baixos, partindo de um romantismo enraizado, contornando os assombros parnasianos do momento, oscilando entre o positivismo ainda reinante, mas com uma fé religiosa contrastante. Então nós vemos aí uma série, não é? Uma conciliação de uma série de elementos que se opõem aí, né? Romantismo, parnasianismo, positivismo, a fé religiosa, né? Então, de acordo com Assis Brasil, como acabamos de ver, para não fugir à estética de sua época, imposição do meio literário e dos contemporâneos, a poesia de Quintino Cunha presta tributo ao romantismo e ao soneto decassílabo de inspiração parnasiana, mas com um destaque especial. O poeta usa expressões e locuções populares, o coloquialismo. E aí já é um terceiro elemento de embate na poesia, o elemento erudito e o elemento coloquial. Combinando telurismo e universalismo, cientificismo e lirismo, como destaca Frederico Kruger, as contradições que apresenta não são as que se afirmam como antítese, figura que dá vigor à produção lírica, mas aquelas que o indiciam como um ator perdido em sua própria construção, sem saber qual o caminho a seguir das bifurcações que lhe aparecem. Inclusive aí, em um dos textos que eu li, né, vem a metáfora aí do deslocamento nos rios amazônicos, que vão se abrindo por vários e vários caminhos, né? Assim também estava o nosso poeta, ainda muito jovem, né, tentando encontrar a sua dicção, o seu meio. Eu trouxe aqui um poema do livro, um poema que eu acho muito bonito, né? Que ele se refere à lua como sendo uma hóstia dada dos céus, pelos céus, à serra. Por aí, daí o título Comunhão da Serra. Ontem à noite eu vi a minha serra como uma virgem trêmula, contrita, recebendo de Deus daqui da terra uma hóstia do céu, hóstia bendita. Como foi para vê-la assim? De neves era o véu transparente que aqui cobria, vendo-se aqui e ali negros tons leves, do negro que do verde aparecia. Tons negros, talvez restos, que os comparo de alguma nuvem torva, esfacelada, por Deus que só queria o céu bem claro, porque ia dar a hóstia consagrada. O cafeiral que rebentava em flores, a grinalda da fronte lhe brotava, e o frio, rebento dos temores, no seu íntimo o frio rebentava. Assim a natureza era o sacrário, de onde Deus dava a comunhão radiosa à serra, e era o céu o grande hostiário, e era a lua a hóstia luminosa. E diga que eu não vi a minha serra como uma virgem de grinalda e véu, recebendo de Deus, daqui da terra, a hóstia luminosa lá do céu. Então aqui vocês veem alguns elementos característicos da poesia de Quintino Cunha, o aspecto religioso, né? O aspecto também da natureza, a presença da natureza, não é? E aí costurada você tem o elemento romântico, né? A dicção é romântica, mas ao mesmo tempo é também popular, né? Os versos têm uma fluidez muito própria da poesia popular. E mais um outro poema eu trouxe, mas este não está no livro, né? O lirismo de Quintino Cunha era mesmo original, é exemplo espécie única, né? Poema de humor a Swift, se refere aqui a Jonathan Swift, poesia satírica.
ditado ao sobrinho Renato Soldon meses, aí faltou a palavra meses, alguns meses antes da sua morte, e dedicado à esposa a título de brincadeira. Ele amava profundamente sua esposa, não é? Então o poema diz o seguinte: morto, dentro da fria sepultura, sem te poder falar, e tu que me amas, boa criatura, indo me visitar, banhada de suspiros e soluços, desmaiada talvez, uma vez reclinada até de bruços na altura dos meus pés, pedindo a Deus o meu viver eterno, junto das glórias suas, que me livre das penas do inferno, e a chorar continuas. Lembrando nossa vida a todo instante, é passada de dor, a lembrar-te que fui o teu amante, o teu único amor. Mal pensando na horrífera caveira em que me transformei, exausto de fadiga, de canseira, imaginar não sei. Para evitar essa hora amargurada, esse quadro de dor tão verdadeiro, Deus há de me ser servido, minha amada, e que tu morras primeiro. Então vocês observem que é um poema que inicia, não é, de forma lírica, e aí ele vai aos poucos, né, caminhando aí para que o seu lado de humorista aflore, né? Então, com este poema, nós encerramos o primeiro bloco da nossa videoaula.